eu tento mostrar para outras mulheres, eu tento incentivar para que elas tomem atitude, para que elas tenham interesse de cuidar das suas famílias, cuidar do seu escritório, criar um tempo para elas, principalmente, porque se você não estiver bem, você não consegue cuidar de ninguém. Olá pessoal, no episódio de hoje eu estou recebendo Inês Lemos Lopes, figuraça importante, mas eu vou deixar que ela se apresente, né? Quem é Inês? Bom, Inês é uma mãe, filha, nora, cunhada, empresária dentro do segmento contábil, parceira estratégica do CIEG. Tô aqui, né? Vamos ver o que nos espera. Tô com medo, Gabi, mas bora lá. Vai dar tudo certo, vai sobreviver, vai sair daqui inteira. Mas vamos ver o que a gente arranca daqui de hoje, né? Inês, eu queria começar ouvindo de você, né, como sua experiência de mais de 30 anos na contabilidade influenciou o seu trabalho como facilitadora do podcast que você me falou, que iniciou um projeto, que tem um carinho muito grande sobre isso. Então, o que é que essa bagagem, né, que você tem de 30 anos aí, mais de 30 anos de experiência, influenciou e impactou nesse teu projeto? Bom, eu toco alguns projetos, né? Meninas, a gente tem esse dom, né? Muitas coisas tudo junto e misturado. É um pouco insano, mas a gente dá conta, né? O que acontece? Eu comecei a trabalhar com contabilidade, eu tinha 15 anos. Sempre foi meu sonho, trabalhar no escritório. Óbvio que eu não tinha noção nem dimensão que pudesse ser dentro da contabilidade, né? E eu comecei com 15 anos. Depois eu fui, aos 21 eu abri o meu escritório. Aos 22 eu fali. Básico. Eu abri o escritório, fali. Sim, quem abre o escritório aos 21 anos, né, gente? Não conhece gestão, não tem nenhuma referência ou pouca. Na época que eu abri, podia ser técnica, estava fazendo faculdade, enfim. Então foi um caos essa época. O carro que eu tinha, que de vez em quando eu precisava empurrar, tive que vender. Saí de um espaço que a gente tinha alocado, fomos para a casa da minha mãe, que a gente tinha um espaço grande onde a gente morava, que era uma comunidade, uma favela. Então a gente foi, minha mãe deu duas salas lá e a gente montou toda a estrutura lá. Graças a Deus a gente teve uma situação de, acho que 1 ou 2 clientes só de perda, né, que eles saíram, mas os outros que ficaram, a gente tem clientes até hoje, pra você ter uma ideia. Então a gente tem clientes exatamente há mais de 25 anos, 27 anos aí brincando, a gente tem parceiros, então é muito legal. Aí ao longo dessa jornada de vou continuar o escritório, vou continuar a estudar, parei porque não tinha condições financeiras para fazer a faculdade, depois eu voltei, me formei em gestão tributária. E uma coisa que sempre esteve presente desde, assim, a gente estava conversando um pouco aqui antes de começar a gravação, tudo tem explicação e tudo se encaixa em algum momento. E se a gente tem esperança, se a gente confia no universo, Deus, enfim, não importa o que seja, vai fazer sentido no momento certo. Então, meu segundo emprego foi como secretária. É óbvio que eu detestava, eu sou uma pessoa que tinha que ficar pra lá e pra cá fazendo um monte de coisas, e aquilo não fazia muito sentido pra mim. Só que o que era legal daquilo? Eu comecei a aprender a fazer network, porque a gente vendia computadores pro Brasil inteiro. Isso eu tô falando de 89, quando começou lá, 89, 90, os computadores aqui. Então eu tive acesso à tecnologia, a pessoas no Brasil inteiro. Então isso foi me abrindo, foi plantando sementinhas. Então quando eu abri o escritório, primeira coisa, eu abri com um computador. Para todos os departamentos, mas abri com um computador. E abri com softwares. Então, por mais que era difícil financeiramente, porque quem está começando não tem um planejamento financeiro, não tem um planejamento estratégico, não tem todo... E naquela época, né? Então era um diferencial, né? Sim, total. Você tinha aí um fiscal fazia, depois esperava o departamento pessoal, depois esperava o contábil, não importa, mas era um diferencial. E ali eu já comecei com a questão de automações. Por que eu falei do computador? Porque aí eu aprendi lá que tinha que ter um computador, eu já comecei com o computador e a fase de
conectar esses departamentos, que também era novidade. Você digitava as coisas na mão, você tinha um digitador que ficava lá. Então, eu percebia que assim, eu não queria fazer, a gente era sozinho e pequeno, então eu precisava começar a fazer, já interligar as informações. Então, ali eu já comecei a fazer automações pequenas. Então, eu pegava do fiscal, já ia pro contábil, fazia do folha, pegava, enfim. Então, começou uma jornada, que aí um dos projetos que eu tenho tem a ver com a questão de network, que são os podcasts, de fazer conexões e trazer pessoas. O outro tem a ver com a questão justamente de mulheres, de ajudar, de apoiar. Isso é um tema que eu curto muito. E a questão de inovação e tecnologia, que eu sou alucinada. Dá pra ver, né? Porque se lá atrás, onde quase ninguém pensava nisso, você já estava trazendo isso para dentro do seu escritório, e mesmo com as dificuldades, querendo implementar e evoluir nesse sentido, isso já diz da sua essência, né? Que você gosta de tecnologia. A gente aqui também é apaixonado por tecnologia. Sim, eu sei. Vocês são parceiros estratégicos. Então a gente gosta do negócio, né? E eu queria saber sobre o seu projeto Isso Pode Cat. É assim Isso que fala? Pode Cat. Cat. Isso Pode Cat, já falando errado. Sério. E contação de histórias. Exato. E como surgiu a ideia desse podcast específico, né? Do Isso Pode Cat. E como você integra a contabilidade nesse formato de narrativa, né? Como é que você consegue entregar ali? Como surgiu isso para essa entrega? Qual o propósito desse projeto? Tá. É assim, eu sou apaixonada por contabilidade, mas esse projeto não começou na contabilidade. Então, assim, quando eu quero testar as coisas, eu começo sempre em projetos paralelos que não impactem no meu negócio. Legal, entendi. Porque, assim, a gente na contabilidade, é óbvio que a gente tem algumas margens, a gente precisa testar, a gente precisa criar protótipos, a gente precisa tocar. Mas, assim, eu não sou sozinha, então eu tenho sócia, eu preciso tomar alguns cuidados até para proteger, porque tem gente que depende de mim. Então eu começo os projetos normalmente, testes com coisas fora do meu contexto. É óbvio que eu trago a bagagem do contabilidade, mas ele não é o principal. E do Isso Podcast, que é quando começou essa história, eu na verdade conheci o Flow, depois se vocês quiserem cortar, mas enfim, eu estava dentro do hospital com meu marido, porque eu quase perdi meu marido. Isso foi em janeiro, dia 13 de janeiro de 2021. Do dia pra noite, ele foi internado e teve uma situação extremamente complicada, quase morreu. E no processo dentro do hospital, ele me apresentou o Flow. E dentro do Flow, ali eu fiquei encantada, porque eu não tinha até então. Eu vivo numa bolha de contabilidade. Então, assim, dali expandiu. E eu falei, gente, que maluco isso. E aí eu comecei a fazer, surgiu, eu comecei a seguir os caras alucinadamente, porque a gente ficou praticamente 6, 7 dias dentro do hospital. Depois minha casa virou um UTI. E aí, foi a forma que a gente descobriu de sair daquele que a gente estava vivendo. Então a gente ficava assistindo podcast do Flow. E me veio na cabeça, porque eu gosto de gente. Eu falei, cara, e eu sou uma pessoa com uma história linda. Minha família tem uma história linda de superação, de resiliência e vai por aí fora. Eu falei, gente, eu sou uma pessoa comum. Por que eu não posso trazer pessoas comuns com histórias incríveis que podem inspirar outras pessoas? E saiu o curso do Flow do podcast. O que eu fiz? Fiz o curso do Flow do podcast. Alucinei, conheci uma galera incrível desse mercado. Eu apaixono, tem gente que me procura. Inês, eu quero fazer criar um podcast, vem aqui que eu já te conecto uma pessoa, conecto outra, tem esse produto, tem isso, tem aquilo, tem esse equipamento. Eu adoro, eu alucino, adoro. Além da inovação, além da contabilidade, podcast. Então, eu criei isso, passei, eu acho que uns 3, 4 dias, montei toda a estrutura, montei o desenho, fiz toda a apresentação, sozinha, e mandei para algumas amigas. Todo mundo topou. Prontamente. Aí eu peguei, separei um espaço lá do escritório que eu tinha, uma sala, e comecei a gravar. Muito com o celular. E a minha sobrinha me ajudava, e foi acontecendo. Óbvio que sem recursos e com recursos próprios, você tem uma limitação. Mas eu acho que pioneira dentro do nosso segmento, fazendo esse tipo de coisa, mas não era voltado à contabilidade. Mas para fechar só esse tópico,
tive o prazer, a gratidão do Batistão, que é o presidente do Sescom São Paulo, de me pôr esse projeto, porque eu apresentei também um projeto com vários programas, e ele falou assim, pode tocar. Ele deu carta branca. Então a gente está com programas incríveis de podcasts para o Sescom São Paulo, que é uma entidade que ajuda outros escritórios de contabilidades. Então, enfim. Agora você uniu, né? Uma paixão com outra paixão. Exato. Mas, voltando aqui, que algo me chamou a atenção. Você descobriu esse mundo e essa paixão num momento muito delicado. Sim. Né? Num momento sensível, num momento muito difícil. E é interessante, né? Como a gente consegue, num momento de muita dor, de muita dificuldade, a gente renasce. A gente recomeça, a gente se transforma, sim, né? E se encontra também. Eu queria saber de você, assim, o que a Inês, com tanta bagagem, a Inês que tem mais de 30 anos como profissional, mas eu queria saber o que é que a Inês, mulher, mãe, esposa, que já passou por tantas dores e desafios, o que é que define Inês? Que palavra define essa Inês? Ixi, eu acho que no português básico é teimosia. No português chique, resiliência. Gostei. Eu acho que resiliência apesar dos desafios, eu acredito sempre, e não é fácil, então tem hora que você deixa um pratinho, né? Escapar, fugir, não dá pra você. Já passou a fase de você achar que você vai ser super, como é que chama, Mulher Maravilha, não rola. Tem os meus desafios, tem o meu processo de aprendizado. Seu tempo, né? Total. E assim, não mais que isso, assim, a gente aprende quando a gente vai ficando mais madura, que não dá pra me comparar com todas as pessoas ou querer ser melhor que a Gabina fala. Não, eu vou ter meus desafios, vou ter minhas dificuldades, mas assim, o que é legal? Não desistir. Então, eu acho que resiliência tem sido minha... Se você fala, Inês, não vai conseguir. Se eu olhar, eu me conectar com o universo, com Deus, enfim, com a minha conversa, eu comigo mesma, e principalmente com o que eu sei que eu sou e até onde eu posso ir, se eu decidir que vou fazer, eu vou fazer. Vai até o fim. E vou provar pra você, Gabi, sem nenhum, arrogância. Gabi, dá pra fazer, Cássia. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Caramba! Dá pra fazer, Gabi! Bem, amiga! Sim. E o que aquela Inês que viveu aquele momento lá atrás, que quando lembra, né, daquele momento você se emociona, o que aquela Inês deixou de marca pra essa Inês hoje aqui que tá na minha frente? Que ninguém é melhor que ninguém. Ninguém. Você pode ter o cargo que você tiver. Você pode ter o dinheiro que você tiver. Conhecer os melhores médicos do mundo. Você tá aqui e daqui a um segundo você não tá. Porque a vida é um pisco, né? Tem até um poema relacionado a isso. Você tem que viver. Você tem que ajudar, você tem que apoiar, você tem que fazer escolhas do que você quer e principalmente do que você não quer. Eu acho que é esse o caminho de você saber e aceitar que você fez escolhas e para todas as escolhas tem um resultado. Uma consequência, né? Exato. Que bom. E qual o papel... Eu sei que você é voluntária lá no Sescom, muito envolvida, tá com esse projeto novo que você falou, colocaram aí na sua mão como um presente. Qual o papel desse voluntariado na sua vida, sabe? Como isso se relaciona com todas as paixões que a Inês tem? Bom, eu comecei, esse é o 6º ano que eu estou como voluntária, né? Lá no Sescom São Paulo. E assim, eu aconselho todas as pessoas a se envolver de alguma forma. Eu escolhi o voluntariado dentro... Eu tô prejudicando aqui o fone. Eles vão me matar. Básico. Corta, tira a jeita. O que acontece? Eu escolhi dentro do voluntariado a minha profissão. Por quê?
Existe sempre aquela, a contabilidade vai deixar de existir, a contabilidade, porque os profissionais, porque não sei o quê. Não, gente, é óbvio que todo momento, a vida está sempre em movimento. Então, haverão desafios, haverão coisas novas que a gente precisa aprender. Tudo. O meu maior processo de aprendizado dentro do escritório de contabilidade, quando eu falo como empresária, tá? Só esse parênteses, é a questão da gestão. Porque eu sou muito põe a mão, eu executo, chega um projeto, chega um sistema, eu vou lá, conecto, eu faço os parâmetros, depois eu libero. E isso é um desafio. E é ruim, pode ser. Tem gente que vai ver que é positivo e tem gente que vai ver que é negativo. Mas enfim, isso eu tô triste, eu vou fazer débito e crédito, conciliar, meus olhos brilham. Então, assim, não dá pra ser normal, né? Enfim. Aí o que acontece? Passado todo esse tempo, 24 anos dentro do escritório, você fala, gente, eu preciso fazer algo mais. E eu escolhi o Sescom São Paulo. Na verdade, acho que ele me escolheu, porque eu nunca imaginei na vida. Mas foi um presente pra mim. Olha onde eu tô. Eu tô aqui por conta de toda essa história. E aí eu tenho a oportunidade de usar as minhas melhores habilidades dentro desse trabalho voluntariado. Eu ajudo dentro da comissão de TI. Eu ajudo dentro de projetos novos, como aconteceu com a Contábil Store, na Expo Contábil. Sim. Eu ajudo no podcast. Então, assim, são oportunidades incríveis que foram me dadas. Para mim é um presente de Deus, porque é onde eu posso viver. E eu tenho vivido intensamente isso e tem me deixado muito feliz e realizada. E automaticamente eu ganho coisas novas para o meu lado empresarial. Você contribui, você agrega, você soma, mas também aprende, né? Ganho. Cresce com isso. Eu ganho, Gabi. Eu acho que eu dou pouquíssimo perto do que eu recebo. E aí, a minha maior motivação, além desse voluntariado, é mostrar para outras mulheres que se eu posso, ela também pode. Não é o fato de você ser nordestino que você é preguiçoso, como os meus pais são nordestinos. Não é o fato de você trabalhar numa favela que você vai ser bandido. Os rótulos, né? Exato. Então a gente vai tirando essas coisas. Então todas essas coisas que você pode imaginar, a única coisa que eu não tenho, assim, é negro dentro dessas categorias que as pessoas que são minoria, que são discriminados. Fora isso, eu tenho todas as outras. Só que isso não me diminui. Muito pelo contrário. Então eu tento mostrar para outras mulheres, eu tento incentivar para que elas tomem atitude, para que elas tenham interesse de cuidar das suas famílias, cuidar do seu escritório, criar um tempo para elas, principalmente, porque se você não estiver bem, você não consegue cuidar de ninguém, né? Fato, né? Mas também tem essa reserva de voluntariado, porque você ganha muito. Você tem oportunidade de conhecer gente incrível. Eu tô aqui. Então, assim, só ganho. Eu não consigo imaginar, eu não consigo enxergar, se eu me perguntar, tem um lado negativo? Eu acho que o lado negativo é você, como é que fala? Lidar um pouco com algumas pessoas que têm um movimento de não perceber que as coisas precisam mudar. E o meu momento vai passar também. E eu preciso abrir espaço para outras pessoas. Sim. E aí eu tenho que entender e achar outra coisa para fazer. É porque tudo vai evoluindo, né? Exato. A gente vai vivendo constante transformação, evolução. E a gente vai se encaixando no meio desse processo. Exato. E se encontrando, né? Exato. E se moldando. E eu queria saber de você, como você vê o papel da inteligência artificial no futuro da contabilidade, né? Porque você mesma falou aqui, a contabilidade vai acabar, tal função dentro da contabilidade não vai mais existir, não vai mais precisar de tal pessoa, né? As pessoas vão perder o emprego, enfim, o que é que você enxerga, né, da inteligência artificial na contabilidade no futuro que está bem próximo, né? Nossa, é assim, só vai acabar para quem ficar parado e não tiver a curiosidade de buscar. Isso vai, mas isso é em qualquer área. Para a contabilidade ela não vai acabar. E aí quando a gente fala de inteligência artificial, eu acabei de fazer uma assistente virtual. Eu não tenho inglês, eu tenho inglês para pedir no McDonald's. Eu não sei programar, mas eu me dispus, faz 1 ano que eu comecei a estudar isso fortemente,
Eu tô agora num outro curso mais focado na parte contábil, porque eu te falei, eu comecei isso fazendo projetos paralelos. O Isso Podcast, eu comecei a fazer campanha de marketing com IA, depois eu fiz um que chama Contadoras de Histórias, que são e-books infantis com IA, tudo com IA. Desde a avatar, o desenho da avatar, até construir o e-book, até fazer toda a campanha de venda e tudo mais. Então, assim, agora já faz uns 3, 4 meses que eu tô brincando. Eu pego a IA, eu leio, eu pego a legislação, ponho um lá e falo, eu preciso que você me ajude a fazer resumos tópicos com o perfil do cliente X, com o KNAI X, estudo tributário. Olha, eu quero que você me analise isso e aquilo, ó, porque eu criei perfil, eu desenvolvi, porque eu estudei, eu estou estudando, eu não parei ainda, porque isso é uma coisa contínua. Então, assim, eu acho que na contabilidade a gente tem um universo, assim, inimaginável ainda, que eu acho que tá extremamente... As pessoas, a gente estava na Contábil Store, na Expo Contábil, e rolou algumas palestras relacionadas ao tema. E uma delas, a pessoa falou, a gente precisa ser alfabetizado em inteligência artificial. Então, eu já estou lendo análise de balanços, eu pego um relatório, óbvio que eu não coloco os dados do CNPJ de cliente, não, porque a gente tem a questão da LGPD. Mas assim, eu já tenho feito várias análises, como eu te falei, de legislação, de análises de balanço, conciliação. Eu estava com diferença um dia lá, surtando com as 3.000 linhas, eu coloquei lá, dei os comandos, os prompts, eles me deu a diferença em 2 segundos, em 5 minutos, gente. É você se dispor a sair do lugar, Sim. Sem medo, Sim. Aprender, estudar, evoluir, para que você domine. Sim. E não tem perigo nenhum, não tem problema nenhum, porque as pessoas começam, porque não quer que você faça, começa a criar barreiras e fronteiras. E eu falo assim, se eu faço, você também faz. Porque eu tenho as minhas dificuldades de aprendizado, só que eu consegui. Então, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Só precisa ter boa vontade. Né? Querer. Boa vontade. Consegui explicar daí, e assim, tem um monte de tema muito legal. A gente pode ficar aqui o resto da tarde, assim, tomando cafezinho e conversando sobre. Olha, que linda essa caneca, gente. O que você mais gosta na sua jornada profissional? O que é que faz seus olhos brilharem, assim, quando você lembra? São várias coisas, então é tão difícil definir um momento exato, porque assim... Eu podia ter, quando aconteceu a situação lá aos 22 anos, ter paralisado. Eu não vou dizer que eu não paralisei. Na verdade, eu podia ter continuado paralisada e eu estaria hoje, talvez, trabalhando num outro escritório e tá tudo bem, né? Porque existem formas de empreender que não necessariamente seja só você sendo dona do escritório, né? Eu tenho um time hoje que a galera, elas são extremamente empreendedoras. São meninas incríveis, pessoas incríveis dentro do nosso time, que são intraempreendedoras, né? Então, assim, mas eu acho que aquele marco de eu ter continuado, ter tido o apoio da minha família ali para seguir a minha jornada e o meu propósito, eu acho que foi o mais marcante, porque partindo dali, aí tem o nascimento de filho, um monte de coisa quando a gente fala de família, mas a gente tá falando de empresária aqui, de empreendedora. Eu acho que pra mim foi aquele marco, que é quando a menina de 22 anos... Não desistiu. E você me falou aqui que uma palavra que define você é resiliência, né? Então, faz muito sentido isso. Que aquela menina de 22 anos foi resiliente. Exato. E por isso você tá aqui hoje. Exato. Que bom, né? Que bom. E o que você ainda quer realizar, assim? Tem algo que você ainda quer fazer? Um monte! Eu não quero morrer sem falar inglês. Boa. Eu já fiz intercâmbios, nossa, eu já plantei bananeira. Meu marido fala, ele é ridículo, que se eu precisar pra ganhar dinheiro, eu vou aprender. Que raiva. Mas tá certa. Ganhar dinheiro é importante, viu? Com inglês, aí eu vou aprender. Mas agora eu tô na fase de aprender italiano. Eu preciso aprender, vou aplicar por uma prova, então eu tenho até o final do ano pra aprender italiano. E... eu acho que viajar o mundo, a oportunidade de fazer, como é que chama? Conhecer novos lugares, que era algo que eu não imaginava na minha vida. Hoje eu já fui para Stanford, já fiz um curso lá, já fui para MIT, já fui para Imperial College, já fui para McGill, já fui para NUS, já fui para 5 universidades que são referências nos continentes.
por conta de participar de entidades, de ser associada do SESCOM como empresária, porque antes de trabalhar como voluntária, eu era empresária e meu escritório era associado ao SESCOM. Então, por conta de ter parceiros estratégicos, como eu tenho a CIEG, então, assim, são... e vários outros parceiros estratégicos. Oportunidades, né? Que Sim, surgindo. então essas oportunidades vêm. Eu ganhei em 2022 o prêmio Mulher Contabilista da Thomson Reuters. Cara, eu tava em Israel. A hora que eu descobri, eu só fiquei emocionada. Eu falei, gente, e por quê? Por conta de tecnologia, por conta de inovação, por conta de usar a ferramenta. Às vezes as pessoas têm as coisas nas mãos e não usam. Não conecta a gente a pegar o CIEG e pedir para ele subir a API e subir no Thomsons. São coisas... Precisa. Então, esse é o cuidado, é o amor. Então, eu não quero perder isso. Eu não quero perder essa curiosidade. Eu quero viajar. Eu quero ter oportunidades de conhecer gente, de fazer networking. É sim, networking, né? Networking. Pra mim tá tudo ótimo. Eu sou bem aqui do português, viu? Boa. Tá tudo certo. Boa. Então, assim, é esse tipo de coisa que eu não quero perder. Eu quero que Deus me permita que eu continue sendo a menina curiosa. Aquela menina de 22 anos, imaginaria a Inês de hoje? Sim, desde os 8. Desde os 8. Desde os 8, as minhas metas, óbvio que eu não imaginava chegar onde eu cheguei, na proporção que eu cheguei. Mas eu imaginava algo diferente, sim. Eu sonhava, né? Já. E foi resiliente. Exato. E foi curiosa. Sempre. Bom, né? Inês, pra gente fechar aqui, eu queria saber qual o seu legado. Porque o legado a gente entende como marca, né? Não é uma herança que a gente deixa para um filho. É algo que vai além. E eu queria saber qual o legado que a Inês deixa. Não falo Inês só como empresário, contábil, mas a Inês mulher, a Inês indivíduo, pessoa, ser humano. Qual é o seu legado? Eu não sei te responder. Até porque eu não penso em morrer ainda. Mas o legado a gente vai construindo todo dia, né? Tô te enchendo. Eu quero que os meus filhos, e quando eu falo filhos, eu falo o meu filho e os meus sobrinhos, que eles não desistam dos sonhos. E é isso que eu peço para os meus amigos, para as minhas amigas. Por mais difícil que esteja, ou seja, vai passar. Então, para não desistir dos sonhos. Por mais que as pessoas te digam que você não vai conseguir, se você tiver no coração que é isso, segue. É isso. É isso que a Inês é hoje, né? É. Essa mulher que não desistiu. Não, aos 40 eu comprei um skate. Eu ainda acho que queria dar skate na minha cabeça. Acho que eu nunca jurei, assim, chorar a rir ao mesmo tempo. Fazia tempo que eu não fazia isso. É isso, ousar. Vai com Ser medo livre, mesmo, né? Ser livre sem precisar prejudicar os outros. Passar por cima de ninguém. Não precisa. Não precisa. Você pode dar um safanão em algumas pessoas pelo caminho, mas você não Dá vontade de dar um sacode, vez por outra, né? tira poeira, mas vai. Bom, obrigada, Inês. Eu é que agradeço. Obrigada por estar aqui contando sua história pra gente. E eu queria dizer, conte comigo, conte com elas, Conte né? com elas. E obrigada por abrir seu coração, né? Mais do que falar de contabilidade, é você abrir seu coração, abrir sua essência, abrir sua história. E esse programa é isso. A gente poder contar histórias reais, compartilhar e agregar, né? Obrigada. Eu fico muito agradecida pelo convite, muito honrada, porque afinal de contas não é todo dia que a gente pode contar com elas com um projeto incrível que vocês estão fazendo. Eu acho demais. É a empresa, os negócios, ok, mas as pessoas, para que os negócios fluam da melhor forma. Então eu estou muito agradecida e muito feliz. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada.